Doutores, olá, doutoras, tudo bem? Galera, eu sou o professor Bruno Criado e tô passando antes da sua aula só para dar um recadinho. Faz parte desse curso um grupo de WhatsApp. Então, aqui do lado tá o QR Code. Nesse grupo você vai poder tirar dúvidas com o seu professor, vão ser postados conteúdos e além disso vai ser feito um simulado de graça para vocês com correção. Por isso mesmo, entra pelo QR Code ou aqui embaixo na descrição, que tem o link. E se possível, curta, compartilhe, passe para os colegas que estão estudando para a segunda fase da OAB esse e outros vídeos. Nós temos a área trabalhista, penal, empresarial e civil de graça para vocês. Valeu, boa aula, arrebenta que você vai ser aprovado. Tchau, tchau! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Maria Júlia Ferraz, sou advogada e também professora de Direito e Processo do Trabalho nos nossos cursos preparatórios para a OAB. Bom, no nosso último encontro, no nossa live, nós disponibilizamos para vocês os nossos cronogramas em relação ao nosso curso de segunda fase e hoje, em continuidade, nós veremos a aula de linha do tempo processual. Pessoal, antes da gente iniciarmos efetivamente o nosso assunto de hoje, eu vou reiterar aqui com vocês as minhas redes sociais, para que vocês possam entrar em contato comigo em caso de dúvidas sobre o nosso encontro, se vocês quiserem tirar dúvidas. Vale destacar que aqui na descrição do vídeo a gente já disponibilizou um grupo de WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, peça para entrar nesse grupo que vai ser muito importante. Nós estamos acompanhando, esclarecendo eventuais dúvidas lá no grupo também, tá legal? E agora vamos iniciar a nossa aula sobre linha do tempo processual. Pessoal, por que essa linha do tempo é importante e por que nós vamos ter essa aula antes mesmo de iniciarmos nas peças prático-profissionais? Porque é o seguinte, essa linha do tempo ela vai ser importante porque é a partir dela que nós vamos conseguir identificar as peças processuais. Nós precisamos visualizar que o processo do trabalho ele é composto por uma sequência de atos. Então, nós temos vários atos que compõem o processo do trabalho. E aí, a partir dessa sequência de atos, nós fizemos uma linha do tempo. Através dessa linha do tempo, vocês vão conseguir visualizar todos esses atos que são praticados. E a partir disso, vocês vão conseguir ir às profissionais. E é o seguinte, pessoal. Na prova da UAB, a gente identifica uma peça, como que a gente sabe qual peça o examinador está cobrando? A gente vê qual é o último ato que está no exercício. Então, se, por exemplo, o examinador trouxer que o último momento foi reclamante em nosso escritório, ou então que o último momento foi uma sentença, visando a linha do tempo processual, nós vamos saber qual peça nós precisamos fazer no dia da prova. Então, acompanhe comigo o entendimento dessa linha do tempo processual, que ela deve acompanhar vocês em toda peça que vocês forem fazer. Toda peça é importante que vocês se lembrem dessa linha e se lembrem dessa sequência de atos. Então, eu trouxe aqui essa nossa linha do tempo. Nós vemos que ela começa desde a reclamação trabalhista e vai até a sentença. E nós vamos acompanhar as peculiaridades de cada um desses atos processuais. Começando, claro, pela reclamação trabalhista. Bom, o que nós precisamos saber sobre a reclamação trabalhista? Pessoal, nós temos aí, via de regra, uma relação de emprego e aí aquele empregado que eventualmente for dispensado ou em decorrência de alguma questão envolvendo aquele contrato de trabalho, ele queira ajuizar uma reclamação trabalhista, postular alguns valores perante a Justiça do Trabalho, e aí ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista. E nós bem sabemos que essa reclamação trabalhista pode ser feita de forma verbal ou de forma escrita. E na forma escrita nós temos que nos atentar a alguns requisitos que foram consolidados pela reforma trabalhista. Pessoal, nos termos do artigo 840 da CLT, nós temos que nos atentar ao fazer uma reclamação trabalhista devidamente liquidado. O que isso significa? Com a reforma trabalhista, o artigo 840 da CLT passou a prever que na reclamação trabalhista nós precisamos que os pedidos sejam certos, determinados e que haja a indicação do valor do pedido. Ou seja, não se admite mais que seja apresentada uma reclamação trabalhista
genéricos ou com valores a apurar. Na verdade, nós temos que apresentar qual é o valor da pretensão para todas as pretensões do reclamante, sob pena de extinção. E ainda, sabemos que o foro competente, ou seja, o local de ajuizamento da ação, os termos do artigo 65 da CLT, de regra, será o local da prestação de serviços ou da contratação. Então, quanto à reclamação trabalhista que vai inaugurar o nosso processo trabalhista, nós precisamos nos atentar que ela pode ser escrita ou verbal. Nós temos que nos lembrar também de qual é o foro competente, porque isso, inclusive, vai ser uma das pontuações da sua peça, caso você for fazer uma reclamação trabalhista. E também precisamos liquidar todos os pedidos que forem apresentados. E aí, vamos voltar para a nossa linha do tempo processual. Após a nossa reclamação trabalhista, pessoal, nós vamos para a notificação da reclamada. E quanto à notificação da reclamada, nós também temos que nos atentar a pontos importantes envolvendo essa notificação. O que acontece? A Justiça do Trabalho, ela recebe aquela reclamação trabalhista e o servidor, ele vai encaminhar uma notificação para a reclamada. Notificação para que ela apresente defesa e compareça na audiência que for designada pelo juiz. E aí, pessoal, nós temos que nos atentar ao seguinte. Essa notificação, via de regra, se dará via postal com aviso de recebimento. E ela pode ser recebida por qualquer empregado ou qualquer funcionário da empresa. Então, uma vez enviada a notificação por AR, por via postal, via de regra, ela pode ser recebida por qualquer pessoa da empresa que tenha poderes. Então, um porteiro pode receber essa notificação da Justiça do Trabalho. E aí, nós temos que nos atentar ao que prevê a súmula 16 do TST, que traz uma regra muito importante em relação à notificação, que inclusive constou na nossa linha do tempo processual. Que é o seguinte, pessoal, encaminhada a notificação para a reclamada, após 48 horas do encaminhamento dessa notificação, haverá a presunção relativa de recebimento dessa notificação pela reclamada. Ou seja, passadas as 48 horas, presume-se que a reclamada foi notificada acerca daquela reclamação trabalhista. E o ônus de comprovar que não houve a notificação é da própria reclamada. Ou seja, a reclamada em 48 horas vai se presumir que ela recebeu a notificação e se eventualmente ela não receber, ela que tem que provar que não recebeu. Um exemplo, através de um AR que não foi assinado. Então, lembrem-se disso. Caminhada a notificação da reclamação trabalhista pelo servidor do trabalho, após 48 horas, haverá a presunção relativa de notificação. Sabemos que é relativa porque a reclamada pode vir e comprovar que ela não foi notificada, tá legal? E aí eu faço um parênteses. Por isso que é importante que o advogado do reclamante, ao distribuir uma reclamação, tenha certeza de qual é o endereço da reclamada. Justamente porque, pessoal, essa ausência de notificação gera certamente uma nulidade processual. Então, para evitar que seja decretada uma nulidade no decorrer do processo, é essencial que o reclamante tenha ciência do real endereço da reclamada para que ela seja notificada sem problema algum. Então, voltando aqui para a nossa linha do tempo processual, nós vimos que ela se inicia com a reclamação trabalhista e depois é encaminhada uma notificação para a reclamada que, no prazo de 48 horas, haverá essa presunção relativa de recebimento da notificação. E aí, pessoal, a gente já vai entrar para o nosso terceiro momento processual, que é a audiência trabalhista. A gente só precisa lembrar que, inclusive, nós já vimos isso na nossa aula ao vivo de processo do trabalho, que entre a notificação e a realização da audiência, deve ser respeitado o lapso temporal de 5 dias. Ou seja, entre a notificação da reclamada para o momento que a audiência vai ser realizada, para a data que for marcada a audiência, deve-se atentar para que seja transcorrido, seja respeitado um lapso temporal de 5 dias, que é destinado justamente para que a reclamada se prepare para aquela reclamação, para que ela se prepare para aquela audiência, para que ela possa fazer a sua defesa. Então, lembrem-se que deve ser respeitado esse lapso temporal de 5 dias. E agora, nós já entramos no principal tema, principal momento processual, que é a audiência no processo do trabalho. Pessoal, essa audiência, nós já conversamos anteriormente e bem sabemos
que no processo do trabalho, a audiência ela pode ser una, que pelo princípio da concentração, todos os atos processuais serão praticados naquele momento. Então, naquele momento, eu vou ter a apresentação de defesa, a oitiva das testemunhas, a instrução processual. Ou então, e também vale destacar as tentativas de conciliação que nós falaremos mais adiante a respeito. E aí, pessoal, então, a audiência ela pode ser una, com todos os atos naquele momento processual, como também pode ser bipartida ou tripartida, ou seja, nós podemos ter mais de uma audiência, e isso ficará a critério do juiz. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, que a audiência ela pode ser ou não uma audiência una. E aí, antes da gente iniciar na abordagem dos demais atos que envolvem a audiência, que também são de extrema importância, nós precisamos fazer uma breve revisão acerca da presença ou não das partes em audiência. Nós bem sabemos que, via de regra, na audiência estão presentes o reclamante e a reclamada. E aí, nós temos consequências pela ausência dessas partes na audiência. E também precisamos lembrar que, dependendo de qual audiência ela se ausentar, nós teremos uma consequência diferente. Como eu acabei de falar para vocês, no processo do trabalho nós podemos ter uma audiência una ou mais de uma audiência. O que vocês precisam saber é o seguinte: se a reclamada ou reclamante faltar na primeira audiência do processo, seja ela inaugural ou una, nós teremos uma consequência para aquela demanda. Agora, se as partes se ausentarem nas demais audiências do processo, ou seja, na segunda, na terceira audiência, aí nós teremos uma outra consequência também, que será aplicado, nesse caso, para ambas as partes. Acompanhe comigo esse quadrinho, eu já comentei esse quadrinho com vocês, e se você não viu, vale a pena acompanhar a leitura dele para que depois, mais próximo da prova, você possa se recorrer a ele e fazer uma revisão. É o seguinte, pessoal, nós temos aqui, se o reclamante se ausentar na audiência inicial, na audiência una, na primeira audiência do processo, a consequência será o arquivamento daquela reclamação trabalhista, nos termos do artigo 844 da CLT. E não bastasse o arquivamento da reclamação, aquele reclamante que não foi à audiência será condenado ao pagamento das custas processuais, salvo se, no prazo de 15 dias, ele justificar essa ausência. O que isso significa? Se a gente tiver uma audiência agendada e o reclamante não for, aquele processo será arquivado e para que ele possa propor uma nova reclamação trabalhista, ele vai ter que recolher as custas processuais, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita. Agora, há a possibilidade de, no prazo de 15 dias, o reclamante demonstrar, comprovar o porquê que ele não foi na audiência. Então, suponhamos que o reclamante tenha sofrido um acidente indo para a audiência, e por esse motivo, por obviedade, que ele não chegou, na audiência. Aí, no prazo de 15 dias, o advogado do reclamante pode vir no processo e notificar isso ao juiz, dizer: olha, juiz, ele não foi na audiência porque ele se acidentou. E aí, haverá o arquivamento da reclamação trabalhista. No entanto, aquele reclamante não vai precisar recolher as custas processuais. Eu reitero a vocês que a justificativa, ela se destina exclusivamente para excluir a condenação do reclamante no pagamento das custas processuais, jamais para impedir o arquivamento daquela reclamação trabalhista. Tá legal? E agora, em relação à reclamada. O que acontece se a reclamada não for na audiência una ou na primeira audiência do processo? A consequência, pessoal, será a revelia e confissão quanto à matéria de fato, ou seja, todos os fatos trazidos pelo reclamante na inicial serão presumidos como sendo verdadeiros. Agora, nós temos uma observação importante. Ainda que a reclamada seja representada por um preposto ou por um gerente, ainda que ela não vá naquela audiência que foi designada, se o seu advogado for, o juiz deverá receber a defesa e os documentos que acompanham essa defesa. Isso é muito importante que vocês saibam e pode certamente ser cobrado em alguma questão no exame da segunda fase, tá legal? E agora, qual a consequência caso as partes não forem na segunda audiência, ou seja, na audiência em prosseguimento, na audiência de instrução? A consequência será igual para ambas as partes, nos termos da súmula 74 do TST, em que será aplicada a confissão, ou seja, os fatos trazidos pela parte contrária vão ser presumidos como sendo verdadeiros. Vale destacar que essa confissão
pode ser afastada por meio de prova pré-constituída no processo. Tá legal? Então, iniciando aqui as nossas tratativas acerca da audiência, a gente já fez uma breve revisão sobre quais são as consequências caso as partes se ausentem na audiência. Tá legal? E agora, nós vamos passar para o nosso segundo tópico envolvendo a audiência, que são os atos processuais praticados naquela audiência. Pessoal, o primeiro ato de uma audiência que foi designada, que nós vimos na linha do tempo processual, após a notificação da reclamada, acontecerá a audiência. E o primeiro ato processual a ser praticado na audiência é o pregão, que é o momento em que será feito o chamamento das partes para a audiência. Então vai ser anunciado o número do processo, o nome das partes, para que elas possam entrar naquela audiência. Após o pregão, nós teremos a primeira tentativa de conciliação, ou seja, presentes as partes naquela audiência, antes mesmo de abrir a instrução daquele processo, o juiz vai tentar vai tentar que as partes cheguem em um acordo. O que nós precisamos saber é o seguinte: se as partes chegarem em um acordo, aquele acordo será homologado pelo juiz do trabalho e o processo vai transitar em julgado na data da homologação. Agora, essa homologação ou não do acordo é uma faculdade do juiz. E se ele eventualmente se recusar a homologar o acordo, não vai ser cabível impetrar mandado de segurança. Ou seja, se o juiz não homologar o acordo, as partes não poderão impetrar mandado de segurança face essa não homologação. Tá legal? E aí, nós teremos essa primeira tentativa de conciliação das partes. Caso não haja essa conciliação, será aberta a instrução processual, que é o momento em que serão iniciados os atos processuais de instrução. Nós temos, depois da primeira tentativa de conciliação, a defesa. Pessoal, a defesa, o momento formal de apresentação de defesa é na audiência ou até mesmo uma defesa que pode ser oral no prazo de 20 minutos. Mas a gente precisa lembrar que essa defesa, ela pode ser verbal no prazo de 20 minutos no momento da audiência, ou ela pode se dar através do processo eletrônico, ou seja, ela pode ser peticionada no processo pelo sistema do PJE. O importante é que, se for peticionada pelo sistema do PJE, esse peticionamento tem que se dar até o momento de realização da audiência, ou seja, até antes de iniciar a audiência, eu posso peticionar essa defesa. Depois disso, eu não posso mais. Aí eu teria que fazer uma defesa oral no prazo de 20 minutos. E aí, pessoal, encerrada, apresentada a defesa, nós temos definitivamente a abertura da instrução. Na instrução, pessoal, o que vai acontecer? As partes vão começar a produzir as suas... Eu vou ter primeiro o depoimento pessoal das partes, iniciando pelo reclamante, depois o depoimento da reclamada. Eu vou ter a oitiva de testemunhas, a oitiva do perito, a oitiva dos técnicos. Eu vou ter todos esses atos sendo praticados. E depois disso, depois dessa instrução processual, toda a oitiva de testemunha, de todos os depoimentos que foram colhidos, eu vou ter as razões finais. O que são essas razões finais? É o momento, pessoal, em que a parte ela vai fazer um resumo de tudo que aconteceu no processo e, principalmente, ressaltar quais foram os fatos que foram provados, quais foram os ônus que a parte não se desincumbiu de provar e ainda, é nesse momento que devem ser apresentadas todas as nulidades que aconteceram naquele processo. Ou seja, se eventualmente na audiência houve o indeferimento de alguma testemunha, o juiz não aceitou alguma prova que a parte tenha requerido, naquele momento de razões finais, vale a pena, os advogados levantarem essas nulidades. E aí, nós bem sabemos, essas razões finais, elas podem se dar de 3 formas. A primeira forma são as razões finais de forma oral, que deve ser feita pelo advogado no prazo de 10 minutos. Então, a primeira forma de razões finais que a gente tem são as razões finais orais no prazo de 10 minutos. Depois, pessoal, nós temos uma outra possibilidade, que são as razões finais em memoriais, que ocorrem quando a parte, seja o reclamante ou reclamado, solicita ao juiz do trabalho um prazo para poder juntar as razões finais no processo. Por exemplo,
se eu tenho uma demanda que envolve uma maior complexidade, se tiveram várias testemunhas, se vários fatos foram provados no decorrer da audiência, eu posso pedir para que o juiz conceda um prazo para que seja apresentada as razões finais de forma escrita, que é o que nós chamamos de memoriais. E ainda, por fim, as razões finais podem se dar de forma que é o que a gente chama de remissivas, ou seja, quando o advogado ele fala que as suas razões finais já estão no processo. Então ele não apresenta nada, nem oral, nem de forma escrita. Ele só diz que as razões finais são remissivas, ou seja, que o que ele queria dizer em razões finais já está presente no processo. Então, nós temos essas 3 formas de razões finais. E, após as razões finais, antes de proferir a sentença, o juiz obrigatoriamente tem que tentar novamente que as partes nova tentativa de conciliação das partes. Ou seja, após as razões finais, eu tenho uma segunda tentativa conciliatória. Nessa segunda tentativa, o juiz vai perguntar novamente para as partes: vocês realmente não querem formular um acordo? E por que isso acontece? Porque às vezes, pessoal, o reclamante ele pode perceber que o acervo probatório não é tão favorável aos seus pedidos. Ele pode perceber que a prova testemunhal não foi tão suficiente para comprovar aquilo que ele estava solicitando na petição inicial. Ou ainda, a reclamada, após a instrução processual, pode perceber que foram provados mais fatos do que ela imaginava. Então, é um momento importante porque as partes, realizado todos os atos processuais, encerrada toda a instrução, podem analisar quais são os ônus, quais são os bônus do processo e, eventualmente, conseguir formular um novo acordo após essa instrução. E aí, se não for feita a conciliação das partes, será proferida a sentença pelo juiz do trabalho. E aí, pessoal, voltando aqui para a nossa linha do tempo processual, eu deixei aqui em vermelho as questões envolvendo a audiência e todos os atos processuais que são praticados na audiência estão em vermelho. E depois nós vamos para a sentença. O que a gente precisa saber da sentença? Pessoal, toda vez que a gente tiver uma sentença no processo do trabalho, o recurso cabível, o recurso direto que a gente sempre tem que lembrar, é o recurso ordinário no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 895 da CLT. Então, toda vez que eu tiver uma sentença proferida pelo juiz do trabalho, vai ser cabível o recurso ordinário para o TRT. E a gente pode citar, por exemplo, quando a parte for sucumbente em apenas um pedido, ela já pode apresentar esse recurso ordinário. Ainda, da sentença, também é cabível um outro recurso, que são os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Os embargos de declaração, eles são um recurso que não se prestam para analisar as questões meritórias daquela demanda, apenas para realizar, apreciar aquela sentença, para questionar aquela sentença, caso a omissão, contradição, obscuridade, manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos de um recurso. Então, qual é a diferença de um recurso ordinário para um embargo de declaração? Primeiro prazo, RO nós sabemos que é no prazo de 8 dias e embargo de declaração no prazo de 5 dias. E a matéria desses recursos também é diferente. No caso de recurso ordinário, aquele recorrente, seja o reclamante ou a reclamada, ele vai questionar um caráter decisório daquela sentença, ou seja, ele vai questionar os pedidos que foram apreciados pelo juiz. Agora, no caso de embargos de declaração, não. Eu vou querer sanar algum erro que eu visualizei naquela sentença. Então, se eventualmente o juiz, ao proferir a sentença, escreveu errado o nome da parte, a gente tem um erro material que precisa ser sanado. Ou então, eu fiz um pedido de gratuidade que não foi apreciado pelo juiz na sentença, e aí então a gente pode opor embargos de declaração visando sanar essa omissão pelo magistrado, no prazo de 5 dias. E agora, pessoal, então, nós trouxemos aqui a nossa linha do tempo, finalizamos a nossa linha do tempo, que começa com a reclamação trabalhista e finaliza com a sentença. Vamos fazer uma breve revisão sobre tudo isso que a gente conversou hoje. Bom, pessoal, primeiro, nós vimos que, realizada uma relação de emprego, dado o inconformismo do reclamante ou a intenção dele de requerer na Justiça do Trabalho algum valor, alguma indenização, ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista, que pode ser verbal ou escrita e que tem que observar os requisitos do artigo 840 da CLT.
Distribuída essa reclamação trabalhista, o servidor na Justiça do Trabalho vai receber essa reclamação e vai encaminhar uma notificação para a reclamada. Essa notificação, via de regra, se dará por via postal com aviso de recebimento. Vai se dar por edital quando a reclamada estiver criando empecilhos para o recebimento dessa notificação ou quando a reclamada não for localizada. E aí, nós teremos a notificação da reclamada. Nós vimos que nos termos da súmula 16 do TST, após 48 horas do envio dessa notificação, haverá a presunção relativa de recebimento. Ou seja, presume-se que a reclamada foi efetivamente notificada. Nós vimos que essa presunção é relativa porque a reclamada pode comprovar o contrário, ou seja, é o ônus da reclamada demonstrar, eventualmente, que ela não foi notificada acerca dessa reclamação. Vimos ainda que, entre essa notificação e a realização da audiência, deve ser respeitado o prazo de 5 dias. E aí, nós teremos a audiência no processo do trabalho. Nós vimos que essa audiência ela pode ser una ou pode ser dividida em demais audiências, mas o que importa é que, se nós tivermos uma única audiência e as partes não forem, nós vamos ter uma consequência. Se tivermos mais audiências e as partes não forem nas demais audiências, nós teremos outras consequências. Vimos também que essa audiência trabalhista ela é composta por vários atos processuais. Nós vimos que, primeiro, o juiz deve tentar a conciliação das partes obrigatoriamente, depois será apresentada a defesa, depois será iniciada a instrução processual com oitiva das partes, de testemunhas, dos peritos, depois nós teremos as alegações finais que poderão ser de forma escrita em memoriais, de forma oral no prazo de 10 minutos, ou ainda elas também poderão ser de forma remissiva, ou seja, que as razões já estão no processo. E por fim, deverá ser feita uma nova tentativa de conciliação. Tentativa essa que deve ser feita pelo juiz sob pena de nulidade. E, após todos esses atos processuais, nós temos o juiz proferindo uma sentença. Vimos ainda que, após essa sentença, nós podemos aí citar 2 recursos que são cabíveis. O primeiro, embargos de declaração no prazo de 5 dias para sanar eventual omissão, obscuridade, contradição contendo naquela sentença. E o segundo recurso, que é o recurso ordinário, que é cabível no prazo de 8 dias e será quando a parte que for sucumbente a algum pedido e quiser requerer a reforma dessa sentença perante o TRT. Então, pessoal, essa foi a nossa linha do tempo processual. Como eu falei no início, é muito importante que vocês tenham essa linha do tempo em mente, porque ela vai ser fundamental para que vocês possam identificar qual vai ser a peça prático-profissional que está sendo pedida na OAB. Então, por exemplo, na nossa linha do tempo. Se nós tivermos aqui como sendo o primeiro ato, então se o examinador trouxer no comando do nosso exercício, no nosso enunciado tiver a seguinte expressão, então o empregado foi até o seu escritório e te procurou requerendo tais pretensões. Peraí, então se o último ato foi um empregado me procurando, eu sei que a peça cabível vai ser uma reclamação trabalhista. Ou ainda, se o último ato processual for aqui no item 2, a notificação. Então, se o último momento trazido no enunciado for a notificação da reclamada e você estiver patrocinando os interesses da reclamada, você já vai saber que você terá que apresentar uma contestação, porque você recebeu uma notificação. Ou ainda, se no nosso enunciado narrar que foi proferida uma sentença e que essa sentença está omissa, está contraditória, você bem sabe, o recurso cabível vai ser o embargo de declaração. Ou agora, se no enunciado o examinador mostrar para você que foi proferida uma sentença e que o juiz julgou improcedente parte dos seus pedidos ou todos os seus pedidos, você estará inconformado com essa sentença e vai requerer a reforma da sentença. E o recurso cabível será ordinário no prazo de 8 dias. Então, essa é a nossa linha do tempo processual. Bom, pessoal, essas foram as nossas exposições de hoje. Eu reitero aqui as minhas redes sociais, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida em relação a isso. Nós voltaremos a falar dessa linha do tempo processual nas nossas aulas de peças. Nós teremos aí 3 aulas abordando as peças processuais que mais caem na OAB. Então, nós ainda falaremos sobre essa linha do tempo processual. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um abraço!